Ontem, meus irmãos, eu pedi oração em favor da Igreja Batista do Jardim Botânico, onde eu sirvo como pastor há 6 anos. Nós estamos com muitos desafios ali no Jardim Botânico. Deus tem nos abençoado, a igreja tem experimentado um substancial crescimento. E nosso desafio agora é plantar uma nova igreja, né? É uma região com poucas igrejas, metro quadrado mais caro do Brasil, um dos lugares mais difíceis de plantação de igreja. A Urca, por exemplo, é um bairro maravilhoso, né? Só tem uma igreja evangélica no bairro inteiro. Uma igreja que nós plantamos no final da década de 90. O bairro inteiro só tem uma calçada de 700 metros linear onde a igreja pode estar presente. Nem outro lugar do bairro pode. Vocês terem uma ideia do que a gente está vivendo ali no Rio. Então, ore pelos desafios do evangelho naquela região. E também pela Pronobis Editora, um projeto que nós começamos há 2 anos e pouco, e o Senhor tem nos abençoado. Muitos bons títulos já foram publicados, outros estão a caminho. É um trabalho difícil, vocês não têm noção, em linhas gerais, de todo o processo de produção de um livro. Desde a compra dos royalties, a tradução, a revisão, prova de revisão, diagramação, né? Conseguir o registro do livro, que é o ISBN, a ficha catalográfica, a impressão. Só esse primeiro trimestre o papel no Brasil subiu 36%. Só existem 2 empresas no Brasil que produzem papel, 2, nesse país continental. Então, tudo muito dispendioso, frete e tudo mais. No entanto, a gente segue publicando bons livros, com a graça de Deus. Queremos contar com o apoio e com as orações dos irmãos. A pedido da livraria, eu queria indicar aqui alguns livros a vocês. Esse aqui é do Tom Eros e do David Bletch. Eu queria até sugerir aos irmãos que trouxesse aqui o doutor David Bletch. Ele lançou um livro agora pela editora Fiel, Igreja Regenerada. Tem sido o livro mais vendido esse ano na editora Fiel. Um livro muito bom. Ele é membro da nossa igreja, um missionário que está aqui no Brasil há 24 anos e tem feito um excelente trabalho. Ele e o doutor Neros, do Seminário do Sul, lá dos Estados Unidos, publicaram esse livro aqui. É um dos livros mais importantes para resgate da confessionalidade batista. Os pioneiros batistas, quando vieram ao Brasil, eles traduziram em 1883 a Confissão de Fé de New Hampshire, que foi a confissão doutrinal dos batistas até 86, quando foi substituída pela atual declaração. Esse documento é precioso. São 18 artigos apenas, é uma confissão reformada, que nos Estados Unidos é a confissão mais utilizada como baliza doutrinal, inclusive na igreja de Capitol Hill, lá do pastor Mark Dev. Então aqui ele faz, ambos, né, um panorama sobre a confessionalidade na tradição batista e apresenta tanto a confissão quanto o pacto das igrejas batistas. Então é um documento muito importante, a surpreendente história da primeira confissão de fé dos batistas do Brasil. Falando em confissão, lançamos essa edição primorosa, é uma edição que foi traduzida a partir do texto original de 1677, quando a confissão foi elaborada, embora só promovida em 89, quando havia já o edito de tolerância. E nós temos aqui os signatários, os pastores que naquela ocasião subscreveram esse documento naquela conferência. Então, o acabamento ficou bem apresentável, à altura do conteúdo do livro. E por fim, vocês já ouviram falar desse pastor, também ele é batista, o Ward Balkan Jr., Fé Cristã sob Ataque, o cristão em uma cultura hostil ao evangelho. Ele vai falar aqui sobre o relativismo, o multiculturalismo, né, o marxismo cultural, sobre os desafios dos pais, da igreja. Então, é um livro muito interessante, instrutivo para o nosso crescimento. Então, tem muita coisa boa, eu recomendo a vocês e agradeço as orações em favor desse ministério. Dito isto, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. A arte de ouvir a pregação, a responsabilidade do cristão na audição da pregação. Lerei esse verso e mais alguns outros no decurso da exposição. Diz assim então a palavra: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra
que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como é, em verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Que o Senhor nos abençoe. Reitero o que disse ainda há pouco. Existe uma estreita relação entre a pregação e a vida da igreja, entre o púlpito e os bancos. Onde a palavra é pregada com fidelidade, a igreja floresce, cresce, como um jardim cheio de vida e beleza. Por outro lado, onde a pregação declina, a igreja de igual modo declina, adoece e até morre. No entanto, a igreja também tem uma grande responsabilidade em relação à pregação. A responsabilidade primária é do pregador. Se for chamado por Deus, mantenha-se fiel à sua vocação, prega a palavra. Mas a igreja também tem uma grande responsabilidade na audição da pregação. Eu queria destacar duas responsabilidades aqui que a igreja tem. Vejam o que diz o Richard Baxter. Não vindes ouvir com o coração desatento, como se viesses ouvir uma questão que pouco vos interessa, mas vinde com um senso indizível de importância, a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Tendes um trabalho a fazer tanto quanto o pregador. Deveria estar ocupados em ouvir diligentemente a palavra. Vocês devem abrir as bocas, digerindo a palavra, porque ninguém pode digeri-la no lugar de vocês. Trabalhem o tempo todo, abominando o coração preguiçoso, tanto quanto um ministério preguiçoso. Baxter foi muito firme aqui, nessa fala dele, porque à luz de 1 Tessalonicenses 2,13, eu gostaria de mostrar para vocês, antes de tudo, como não ouvir a pregação. Então, antes de examinar o texto em si, duas exortações rápidas aqui. A primeira delas é: não devemos ouvir com preguiça, com indisposição de mente. Há um verso no livro de Hebreus, que é uma carta muito rica e instrutiva, em que somos exortados a tomar cuidado com a indisposição da mente, com o que nós podemos chamar de preguiça. Vejam, a esse respeito, diz o autor da carta aos Hebreus, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. A palavra aí, tardios em ouvir, é uma palavra que significa literalmente preguiçoso, lento, descuidado. O que ele está dizendo àqueles irmãos? Eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Muitas coisas. Algumas delas difíceis de explicar. Mas eu não posso. Porque vocês se tornaram lentos, tardios, preguiçosos no ouvir. Não havia disposição para aprender. Algumas pessoas, equivocadamente, confundem simplicidade com superficialidade. Podemos dizer que o Evangelho é simples, mas não é superficial. A mensagem básica do Evangelho é simples. Deus em Cristo salva pecadores. O Evangelho é a notícia do que Deus fez para salvar o seu povo. É simples. Mas à medida que a gente vai desenrolando a mensagem do Evangelho, há coisas difíceis de compreensão. Temas como Trindade, união hipostática de Cristo, as duas naturezas em uma única pessoa. Então, é preciso que haja crescimento espiritual, que haja uma disposição. Deus nos deu um privilégio, que é a capacidade de pensar, de refletir. Então, algumas pessoas vêm à igreja com indisposição de mente, corpo cansado, mente exaurida. Isso aqui está roubando das pessoas a capacidade de refletir. É tudo imagem pronta, quer ouvir tudo pronto. Deixa eu ver, tem um vídeo sobre isso, um tutorial. Doutrinas centrais da fé cristã que não são mais compreendidas porque as pessoas estão com essa indisposição. Indisposição é uma palavra bonita para dizer preguiça. O que é preguiça? É assedia. A palavra latim é assedia, que é uma irresponsabilidade com os deveres. O preguiçoso é uma pessoa essencialmente irresponsável com o seu dever. E qual é o dever da igreja?
ouvir diligentemente a palavra de Deus. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo, vocês se tornaram lentos, preguiçosos, tardios, é por isso que eu não posso ensinar, não posso aprofundar. Eu devia dar comida sólida para vocês, eu tenho que voltar a dar leite, porque não houve maturação, não houve crescimento. Então, qual é a aplicação para nós? Se você quiser crescer espiritualmente, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que não crescem na fé, que vivem como crianças. A gente precisa avançar. Há uma profecia no livro de Amós, que muitos teólogos sugerem que ela é intermitente. Ela acontece, a aplicação dela de tempos em tempos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Meus irmãos, quanto privilégio nós temos. Gerações anteriores não tinham absolutamente nada em português. Todos os grandes clássicos da literatura cristã estavam em outros idiomas. Hoje nós temos uma vasta possibilidade de aprofundar o nosso conhecimento com obras clássicas da literatura cristã, e a despeito de ser uma geração com tantas oportunidades, é uma geração superficial. Eu estava conversando outro dia com um editor, um dos editores mais experientes do Brasil. Ele dizia, olha, a primeira Bíblia de estudo bíblico no Brasil, com notas de rodapé, aquelas Bíblias de estudo, foi lançada em 1995, a primeira, a Bíblia de Estudo Vida Nova, que hoje é chamada de SHED. De lá para cá nós temos mais de uma centena. E a despeito disso, essa é uma geração que, em linhas gerais, evidentemente que há as exceções, que precisa ter mais disposição para ouvir a palavra de Deus e, consequentemente, crescer. Então, esse é o primeiro perigo, ouvir com preguiça, ouvir com indisposição da mente. Agora, há um outro perigo também, ouvir com resistência, que é uma indisposição do coração. Então, percebam, são duas coisas. A preguiça afeta a mente. A resistência é uma afetação no coração. Observe o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 3 a 4, ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? É que haveria uma resistência. Eles vão se recusar, é uma coisa deliberada, consciente. Não quero ouvir. Não é passivo, é ativo, não quero ouvir. Se recusarão a dar ouvido à verdade. Tem coceiras no ouvido, ou seja, é uma metáfora para dizer o seguinte, gostam de ouvir o que lhes entretém. Gostam de ouvir um evangelho segundo a sua ótica, moldado à sua imagem e semelhança. E há muita gente com essa resistência. E aí, não posso dizer para vocês, não importa o pregador. Não importa o pregador. Percebam, os fariseus, o partido do fariseu, ele nasceu, o movimento farisaico, com um bom movimento. Um movimento de resistência à paganização da fé judaica, à helenização da fé judaica. Mas com o decurso do tempo, eles se tornaram hipócritas, colocaram cargas pesadíssimas sobre o povo e eles mesmos não eram capazes de fazer nada daquilo. Jesus condenou, a sentença de Jesus, vocês são hipócritas. Pois bem, e essa gente que lidava com a Bíblia, que memorizava a Bíblia, que conhecia a lei, a Torá, os profetas, essa gente, ouvindo Jesus pregar, ouvindo o Senhor ensinar, recusou, resistiu, e alguns deles acusaram Jesus de fazer as obras que fazia, porque era o maioral dos demônios. Percebam, que coisa terrível. Então mesmo Jesus sendo o pregador, o maior de todos, havia gente resistindo, dizendo assim, não quero ouvir, não quero ouvir. Na sinagoga de Nazaré, na sinagoga de Cafarnaum, esses episódios estão narrados nos evangelhos. Então ainda hoje, o problema não está necessariamente no mensageiro, nem na mensagem, mas no solo. Lembra da parábola da boa semente? 4 tipos de solo, apenas um era terra fértil. E nós vivemos num país onde há muito solo que não é fértil. Tem pedras, sementes lançadas ao caminho, entre os espinhos. A gente precisa pedir a Deus que faça do nosso coração um coração fértil, terra fértil, que ouve de bom grado a pregação do Evangelho. No livro de Jeremias, uma denúncia é feita. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir.
Jeremias acusando Israel de ter um ouvido incircunciso, de não ouvir, de resistir. Eis que a palavra do Senhor para ele, coisa vergonhosa, eles não gostam dela. É o que Jeremias diz aqui. Jeremias 6, verso 10. Em muitas igrejas, a única exigência que se faz ao pregador é que ele seja breve. Quanto mais curto, melhor. Inclusive nos seminários romanos, seminários jesuíticos, havia uma máxima que era a seguinte: a homilia não deve ser ou não deve passar dos 15 minutos. Diz o adágio, até 10 minutos é Deus quem fala, de 10 a 15 é o homem, passou de 15 é o diabo. Então eles eram ensinados, instruídos, os jovens seminaristas, a serem breves. Então hoje muitas igrejas estão nessa mesma linha. Não quer dizer que todo sermão longo é necessariamente bom, mas o perigo de criar uma cultura de indisposição da mente e do coração em relação à palavra. E não obstante a isso, na contramão disso, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 horas naufragando na internet, porque tem muita gente que não navega, naufraga mesmo. Programas frívolos na televisão, séries inócuas, e a palavra, o estudo, não há essa mesma disposição. E a gente precisa examinar o nosso coração, porque é muito fácil colocar toda a carga sobre o pastor, não é? Lloyd Jones dizia, se você não traz Deus de casa, você não o encontra na igreja. Qual é a tese dele? Quem está com o coração mais preparado, recebe melhor a palavra. Esposa uma vez estava cumprimentando uma pessoa na porta da igreja, e a pessoa disse, pastor, o senhor prega muito bem, mas hoje foi demais. Aí ele disse assim, mas essa semana você orou mais. Não fui eu que melhorei minha pregação, foi você que melhorou seu coração. Então, não é apenas a responsabilidade do pregador, é da igreja. E o texto de Tessalonicenses 2,13 lança para nós 3 princípios. Eu queria a sua atenção para a gente finalizar falando sobre esses princípios. Vejam, 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo plantou aquela igreja num curto espaço de tempo, 3 semanas. Aquela igreja estava sob forte pressão. Paulo teve que fugir de lá, literalmente. E depois Paulo escreveu essa carta elogiando a fé daqueles irmãos, porque era uma fé autêntica. Eles tinham o que lá? Fé operosa, amor abnegado e firme esperança. A tríade de um verdadeiro crente. E Paulo diz, vocês confirmaram a eleição de vocês. Fé, amor e esperança. E no capítulo 2, ele vai fazer um elogio àqueles irmãos pela maneira como eles ouviram a pregação do apóstolo Paulo. Paulo nem sempre era bem ouvido, nem sempre era bem recebido. Basta observar Corinto. Mas naquela igreja, aqueles irmãos receberam a palavra que Paulo pregou. E Paulo vai dizer o seguinte, 3 coisas interessantes aqui. Primeiro, ouviram com o máximo apreço. Isso envolve o coração e a emoção. Vejam aí o verso 13, quando é dito assim, tendes recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, mas sim, como é de verdade, a palavra de Deus. A pergunta é a seguinte, apreço significa literalmente valorizar. Apreço significa reconhecer o valor. E aqueles ouvintes, ao ouvirem o apóstolo Paulo ensinando, eles receberam, não é palavra de homem, é palavra de Deus, eles acolheram, receberam, tiveram apreço, valorizaram. Essa é a melhor maneira de ouvir a palavra. É bem verdade que nenhum pregador tem a autoridade do apóstolo Paulo. O pregador é falível, temos que ser como bereanos, confirmar o que está sendo dito. Não obstante a isso, essa atenção, essa disposição, esse apreço pela palavra é um bom sinal. Não é aquele que senta como um juiz, fica sempre na defensiva, colocando-se acima do pregador. Não, coração aberto para ouvir a palavra, reter realmente o que procede do Senhor. Eles tiveram essa conduta. Ronaldo Lidório, que é um missionário presbiteriano, brasileiro, que serviu muito tempo na África, ele conta uma experiência muito interessante, que é a seguinte. Ele foi para a África e ali serviu na tradução da Bíblia, ou de porções da Bíblia, no Novo Testamento, para alguns dialetos, né? E ele estava lá trabalhando nos Cocombas, em Gana, na África. Então ele reunia aquelas tribos, né, os líderes, as pessoas,
dava o treinamento e os enviava em missão, enquanto ele traduzia a Bíblia, que ele completou o Novo Testamento, para a língua dos cocombas. E então, depois de um grande treinamento, enquanto ele estava traduzindo, ele encorajava as pessoas a memorizar a Bíblia. Você precisa memorizar. Memorizar. Nos países onde há perseguição, os crentes memorizam a Bíblia porque pode não ter fisicamente. Eu vi muito isso em Cuba. Uma Bíblia, 2, 3, 4 para a igreja inteira. Revezavam a Bíblia. Como na China, depois da Revolução, que eles tinham uma porção de João, outro tinha uma porção de Tiago, revezava entre os membros para memorizar as porções bíblicas. Então, ele fez esse treinamento, o pessoal foi para suas tribos, ele ficou na base central. Lá pela tarde da noite, alguém bate na porta, ele abre. É uma senhora. Oi, pastor. Ele, minha irmã, aconteceu algum problema? Já está tarde? Eu tive que voltar. Mas por quê? Dos 14 versículos que eu memorizei, eu esqueci de 2. Mas, minha irmã, a gente podia fazer isso de novamente num outro momento, no segundo treinamento. E ela disse uma coisa que o marcou e o fez chorar. Ela disse assim: a palavra de Deus é muito preciosa para a gente esquecer pelo caminho. Uma senhora que já tinha caminhado mais de 40 quilômetros a pé, voltou porque tinha esquecido 2 dos 14 versos que havia memorizado. Isso mostra para a gente apreço. E nós somos uma geração que deve perguntar, cada um a si mesmo, nós valorizamos a palavra? Nós valorizamos a pregação do Evangelho? Com que disposição a gente vem ao culto? Com que disposição a gente abre as Escrituras? Com que disposição a nossa mente e coração estão abertos para receber a palavra de Deus? Então, conselhos. Reconheça a suprema autoridade da palavra de Deus. Reconheça. É sensato, é prudente, é bíblico, é virtuoso reconhecer a autoridade suprema da palavra de Deus. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa preciosa confissão, que é a mais influente entre os batistas em 4 séculos de tradição, no capítulo 1, artigo 4, está escrito assim: a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho do homem ou igreja, mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e seu autor. A Escritura, portanto, tem que ser recebida por ser a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, aplicação para você: reconheça a suprema autoridade da palavra. A segunda aplicação: reconheça a devida primazia da palavra na adoração pública. Por que a palavra tem mais tempo na liturgia? Por que a palavra ocupa o centro da vida da igreja? Porque a palavra é de Deus e deve reger, governar a vida da igreja. É o cetro, dizia João Calvino, através do qual o rei, Cristo Jesus, governa o seu povo. Então a palavra tem que ter primazia no culto público. Você pega, por exemplo, Neemias capítulo 8, que é uma espécie de retrato 3x4 da pregação expositiva no Antigo Testamento, diz claramente lá: Esdras abriu o livro diante do povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, leram o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que liam. Eu estou convencido de que a igreja, para manter-se sadia, forte, para cumprir a sua missão de ser luz do mundo e sal da terra, ela precisa valorizar a palavra como central no culto público de adoração. E uma terceira aplicação: valorize a pregação da palavra como expressão da graça de Deus. Se você tem uma igreja saudável, um pastor fiel, pregador, valorize, porque eu digo a vocês, há muitas igrejas que não têm um púlpito forte, um pregador fiel da palavra. Viajando esse país de norte a sul, recentemente, na região do Mato Grosso do Sul, ali na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, várias igrejas sem pastor, várias igrejas. E algumas delas com pastor no papel, mas nem sempre recebendo a verdadeira mensagem do Evangelho. Então, quem tem um fiel pregador do Evangelho, como seu pastor, deve valorizar e ouvir com atenção, com apreço, com diligência, a palavra de Deus. Um segundo princípio geral, a partir de 2 Tessalonicenses 2,13, ouvir com o coração aberto. São duas coisas correlatas: apreço e coração aberto. Observe os verbos que ele usa aí no verso 13. Tendo de vós recebido
a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, mas sim como é de verdade a palavra de Deus. Acolhimento aí é a ideia de apropriar-se, de recebimento. Você valoriza e recebe. Você recebe e valoriza. São duas coisas conectadas. Então percebam, é preciso preparar a mente e o coração para receber a palavra de Deus. Esse acolhimento é importantíssimo, irmãos. Ainda há pouco conversava com um irmão aqui sobre o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador, talvez um dos maiores do século passado na cultura inglesa. Ele pregava lectio contínua, livro por livro, e ele foi pastor por mais de 30 anos na Capela de Westminster, em Londres. Pregou vários livros da Bíblia. A carta aos Romanos, ele gastou 13 anos pregando aquele texto, o texto de Paulo aos Romanos, toda sexta-feira. A imagem de quase 2.000 pessoas, e não havia nada de pirotecnia. Abria a Bíblia, lendo, interpretando e aplicando o texto bíblico, e as pessoas ouvindo, anotando, aprendendo, crescendo. Nós desejamos que haja no Brasil homens do quilate de Lloyd-Jones, pregadores fiéis, que o Senhor levante homens que preguem assim. Mas percebam, nós teríamos audiência? Teríamos audiência? Será que há crentes disponíveis para toda sexta-feira à noite, por longos 13 anos, ouvir exposição bíblica num único livro? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Porque se de um lado nós não temos mais pregadores, hoje uma das grandes carências do Brasil, e pensando como batista de 4ª geração na minha família, a maior tragédia na igreja batista brasileira é que não temos mais pregadores, acabaram-se os pregadores. Os morões tombaram. O que nós temos hoje é muito paurador frívolo, como diz Paulo a Tito. É muita gente conversando fiado, mas não é exposição bíblica que alcança a mente e o coração das pessoas. Mas, por outro lado, não temos mais audiência. Eu fui pregar num congresso de jovens, alguns anos atrás, 800 jovens, num teatro. Lá estavam todos eles, era uma conferência grande. E o tema era, o que é ser cristão? Falei, excelente tema. Era no mês de outubro, eu vou falar sobre os 5 solas da reforma. Eu comecei sola escritura, somente a escritura. E antes de começar a exposição, eu disse assim a eles, isso, salvo engano, 2006, 2007, 2008, não lembro agora exatamente quando, mas eu tinha acabado de voltar de uma viagem e a Apple tinha lançado o iPad 1. Eu falei assim, vou fazer aqui uma aposta. Eu falei, olha, eu quero oferecer a qualquer pessoa nesse auditório, exceto os pastores presentes, a vocês jovens, esse tablet, um iPad lançado pela Apple, a qualquer um de vocês, que possa vir aqui à frente e recitar de memória os 10 mandamentos, conforme está escrito em Êxodo 20. Ninguém. Essa é a geração mais ignorante desde a chegada do protestantismo no Brasil. Antigamente, ninguém era batizado numa igreja se não soubesse de memória os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. Hoje nem os pastores sabem mais. Por quê? É uma geração que não valoriza a Escritura. E porque não valoriza a Escritura, não acolhe como palavra de Deus. Parece um discurso, uma palestra. Vai falar sobre o que hoje? Vai falar sobre um tal, assim, tal. Assim, está aqui, mas está pensando em outra coisa. O corpo está presente, mas o coração está distante. Os Tessalonicenses não. Vocês receberam a palavra, acolheram como palavra de Deus e não palavra de homens. Essa é uma grande lição para nós. Precisamos ouvir dessa maneira. Portanto, prepare sua mente, prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. E, por fim, ouvir com expectativa de transformação. A parte final do verso 13, olha o que ele diz. A qual, a palavra que vocês receberam e acolheram, com efeito está fazendo o que, gente? Operando eficazmente em vós os que credes. O que significa isso? Eles não absorveram uma tese, uma proposição teológica. Eles receberam uma palavra que transforma. A palavra de Deus não é para informar você, tornar você um camarada especialista no assunto ou capaz de ganhar um debate frívolo no Facebook. A palavra de Deus transforma, ela opera uma mudança em nossa vida. Ela nos torna mais parecidos com Cristo, modela o nosso caráter, descasca o velho Adão que há em nós. Essa palavra é o único poder capaz de transformar a natureza caída que existe em nós.
Por isso nós devemos receber e acolher a palavra. Porque há tanta gente que, a despeito de ter tanto tempo na igreja, parece tão pouco com Cristo. Porque ouve, mas não acolhe. Ouve, mas não recebe. A boa semente, ela quando é recebida no solo fértil, na boa terra, ela floresce, ela dá frutos, a nossa vida é transformada. Você se torna mais afeiçoado por Cristo. E um sinal de que você está sendo um bom ouvinte do Evangelho, primeiro, que a sua vida está sendo transformada, seu caráter, mas também as suas afeições, você ama mais a Cristo. Cristo torna-se o amado de nossa alma, o deleite, fonte inesgotável dos nossos prazeres. Portanto, a pergunta é, nós estamos sendo transformados por essa palavra? Veja o que o autor da Carta aos Hebreus diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então percebam, volto a dizer, um sinal evidente que você está ouvindo adequadamente a pregação é considerar a aplicação da palavra, a transformação na sua vida. O aspecto volitivo, quando a vontade é afetada pela verdade. Você ouve e aquilo causa impacto, transforma o relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seu patrão, com seus empregados, com seus vizinhos. Tem que ter transformação. Eu gosto muito da expressão sã doutrina. Se você pegar o comentário de Calvino, da Cartas Pastorais, onde aparece sã doutrina, Calvino diz assim, é sã doutrina porque promove saúde. Se uma doutrina te torna mais amargo, mais azedo, mais cáustico, mais belicoso, mais difícil no trato, não é sã doutrina. Porque a sã doutrina, na verdade, é transformadora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E o que é ser santo, irmãos? Ser parecido com Cristo. E o homem perfeito, a referência suprema para nós. Eu encerro dizendo duas coisas. Primeiro, citando aqui o John Ryle, J.C. Ryle. Ele diz assim, só há uma evidência de que estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. A evidência é produzir fruto. O fruto aqui é o fruto do Espírito, arrependimento com fé, ou seja, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus. Santidade de vida e de caráter, dedicação à oração, humildade, amor cristão, mente santa, espiritual, são as únicas provas satisfatórias de que a semente da palavra de Deus está produzindo o que lhe é próprio em nossas almas. Portanto, é preciso pensar, ponderar e responder a nós mesmos. Estamos ouvindo adequadamente a palavra? Ficam aqui as recomendações. Ouvir com apreço, ouvir com acolhimento, receber a palavra e ouvir na expectativa de que a palavra possa transformar a sua vida, porque existe ainda resíduos de Adão em nós. E a palavra é o bisturi que Deus usa para ir descascando as camadas do velho homem em nossa vida e nos tornando mais parecido com o homem perfeito que é Jesus. E que assim seja para a glória dele. Eu encerro lendo as palavras do Senhor Jesus quando ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos repetir essa palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E que assim seja. Amém? Vamos orar mais uma vez. Curva a sua fronte. Eu conheço muito poucas pessoas aqui, mas eu tenho certeza que todos nós precisamos crescer na arte de ouvir mais adequadamente a palavra. Eu peço a você que acolhe essa exortação. Peça a Deus, Senhor, me ajude a ouvir adequadamente a Tua palavra. E se necessário, peça perdão ao Senhor pelas vezes que você ouviu de forma inadequada. E peça a Deus que o seu coração seja sempre um solo fértil, um terreno apropriado para receber a semente da vida. Ó nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te damos graças por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Mais uma vez, as tuas inesgotáveis misericórdias se manifestaram sobre nós e o sol
indica isso, um novo dia. Não há Deus como o Senhor, bendito seja o teu nome hoje e para sempre. Te damos graças por tua palavra, obrigado, Senhor, porque essa palavra chegou até nós, em nosso próprio idioma, podemos ler com total liberdade e recebê-la como palavra do Senhor para a nossa vida. Te louvamos porque em algum momento da nossa história o Evangelho chegou até nós e nos tirou das trevas para a luz. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, a ganhar estatura, robustez na nossa fé, para que continuemos essa jornada até Sião como arautos da graça. Desperta em nós fome por tua palavra, desejo intenso de te conhecer, te amar e te servir. A vida é tão curta, tão breve, tudo é tão incerto. Ó Senhor, não permita que sejamos encontrados desperdiçando as oportunidades, mas que sejamos responsáveis, diligentes, em crescer no conhecimento e na graça de Cristo, para a tua glória e também para a nossa alegria. Abençoa esta igreja, que ela seja fiel e que seja perseverante no ministério da palavra, no magistério das Escrituras, para que haja aqui sempre uma igreja saudável na doutrina e santa na vida. Para a tua glória nós oramos. Amém.